Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos aqui no canal Portugal, mais uma vez para lhes trazer informações a respeito dos processos de nacionalidade, de regularização em Portugal, enfim, processos que dizem respeito à imigração e à nacionalidade daquelas pessoas que possuem direitos, não é? Seja por descendência ou seja por matéria legislativa que lhe permita ingressar com um pedido. Isso acontece muito por tempo de residência, por tempo de casamento e outras razões. Mas antes de adentrarmos especificamente no assunto de hoje, que é bastante importante, afinal de contas trata da Lei de Nacionalidade Portuguesa e que foi, em parte, devolvida à Assembleia da República para que reveja a proposta de alteração, eu quero lembrar aos senhores para que se inscrevam em nosso canal, deem o like aos nossos vídeos e marquem o sininho aí na página do YouTube. Para quê? Para que vocês recebam automaticamente as informações quando postadas aqui no canal. Agradecer ainda a todos aqueles que já são inscritos no canal, que deem sempre o seu like aos nossos vídeos, porque isto faz com que mais facilmente os nossos vídeos serão encontrados na internet e também que partilhem, que compartilhem os nossos materiais, porque eles podem ser interessantes para você, para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, que às vezes pode despertar o interesse de alguém ou algum conhecido, não é, que tem interesse neste assunto, possa então ter acesso aos nossos materiais. Feita a nossa introdução, vamos rodar a nossa vinheta e em seguida retornamos com o material de hoje. Olá, meus queridos amigos do canal Portugal Legal. Como disse no início do nosso vídeo, e a capa do nosso vídeo já menciona isto, a lei de nacionalidade que estava em poder, digamos assim, o projeto de alteração da lei estava aguardando uma manifestação do excelentíssimo senhor presidente da República de Portugal, no sentido de aprovar, vetar ou tomar alguma outra posição, foi objeto hoje de uma manifestação do senhor presidente da República, hoje, dia 21 de agosto de 2020, através de um ofício encaminhado ao senhor presidente da Assembleia da República, no sentido de devolver parte do projeto alterado pelo Parlamento. Por que eu digo parte? Porque não foi devolvido todo o projeto, não foi devolvida toda a proposta de mudança. Foram 2 artigos e dentro destes 2 artigos nós encontramos 3 itens apenas que o senhor presidente da República pediu para que a Assembleia revisse o seu posicionamento, revisse a construção do artigo para que não houvessem interpretações e prejuízos a determinadas pessoas, como nós vamos ver na justificativa do excelentíssimo senhor presidente da República, que nós vamos colocar em tela em seguida. Note, isto não significa um veto total do senhor presidente. Isto significa, sim, que o senhor presidente da República concorda com parte daquilo que foi proposto pelo parlamento português. Caso não fosse assim, imagino eu que o momento de manifestação seria exatamente este. Então, teríamos aqui um ofício encaminhado ao senhor presidente da Assembleia da República dizendo: não concordo com a proposta legislativa, veto tudo isto, ou revejam todo o projeto, ou revejam determinados itens. E é isto exatamente que o senhor presidente fez. Pediu que a Assembleia se reunisse e se manifestasse acerca de 3 itens de 2 artigos do projeto de lei. Portanto, deduzo eu, em que pese poder haver discordância, pode ter colegas que divirjam da minha opinião, mas, no meu modo de entender,
os demais itens que foram propostos deverão passar. É uma questão agora de tempo de serem promulgados e de ser publicada a legislação. Salvo estes aqui que voltam ao parlamento, voltam para o presidente e daí sim seguem o trâmite normal. Eu vou colocar na tela então para os senhores o ofício emitido pelo Palácio de Belém, ou seja, Palácio do Governo, para a Assembleia da República, e também vamos colocar junto aqui a legislação como era, como ficou, e aí a gente faz os apontamentos. Palácio de Belém, 21 de agosto de 2020. Muito bem, cá estamos, excelentíssimo senhor, né? O presidente da Assembleia da República. Aqui fala da 9ª alteração à Lei 3781, né? A Lei 37 de 1981 é a lei da nacionalidade portuguesa e já sofreu 8 alterações. Esta que está em discussão agora é a 9ª alteração à lei da nacionalidade portuguesa. No número 2, nós encontramos aqui exatamente aquilo que falamos antes. A razão explicativa da presente recusa de promulgação do citado diploma respeita as normas constantes nos números 4 e 5 do artigo 3º e do número 2 do artigo 9º. E daí para diante vem a exposição de motivos pelos quais o senhor presidente resolveu devolver ao parlamento estes 3 dispositivos, o número 4, o número 5 do artigo 3º e o número 2 do artigo 9º. Então são 2 artigos e 3 dispositivos que fazem parte, cada um do seu respectivo artigo, que o senhor presidente não concorda com a proposta. Vamos ver aqui, então, a justificativa. Prevêem estas normas a dispensa de aplicação do regime genérico quanto a casais ligados por matrimônio ou união de fato com filhos em comum. Filhos estes dispondo de nacionalidade portuguesa. Vamos ver lá o que diz o artigo 3º, 4 e 5. O artigo 3º, 4 e 5 menciona o quê? O artigo 3º fala na aquisição em casamento ou união de fato, na aquisição de nacionalidade. O número 4, que foi inserido pelo parlamento, diz que o requisito relativo à duração do casamento ou da união de fato não é aplicável quando existam filhos comuns do casal com nacionalidade portuguesa. Portanto, aqui eles estão falando o quê? A duração do casamento, ela não se aplica quando há filhos em comum, né, do casal com nacionalidade portuguesa. Filhos comuns, aqui é que pega a situação, não é nem relacionado ao tempo, pelo que nós conseguimos avaliar. No item 5 diz que a ação judicial de reconhecimento da união de fato é dispensada para o estrangeiro que, à data da declaração, viva em união de fato com o nacional português e tenha filhos comuns de nacionalidade portuguesa. O que quer dizer filhos comuns? Filho comum de um casal é aquele em que o pai e a mãe são as mesmas pessoas. Portanto, eu tenho o filho, eu sou o pai, minha companheira ou minha esposa é a mãe. Isto é um filho em comum. Agora, imaginemos a situação de que minha esposa já tem um filho e ela vem a Portugal, casa comigo. Eu sou cidadão português. Este filho não é meu, este filho é exclusivamente dela. Salvo se eu fizesse um processo de adoção desta criança, que é outra situação. Neste caso aqui, do número 4 e do número 5, nós estamos falando de filhos comuns do casal. Então tem que ser meu filho e filho dela. Não pode ser só dela ou só meu. Tá? Então este é o motivo pelo qual o senhor presidente está aqui colocando esta situação. No número 4 da justificativa, menciona: afigura-se-me politicamente injusto, porque desproporcionado, desfavorecer casais sem filhos, bem como, sobretudo, casais com filhos, dotados de nacionalidade portuguesa, mas que não são filhos comuns do casal. Exatamente a situação que nós abordamos antes. Há como que presunção material de maior coesão ou estabilidade nos casais com filhos e, neles, com filhos em comum, filhos esses dotados de nacionalidade portuguesa, elevada, da minha ótica,
longe demais. Então ele está achando aqui que há algum exagero por um lado e deveriam se tomar certos cuidados com o outro, porque alguém aqui pode estar claramente sendo prejudicado. E isso vem no número 6. É claramente o caso se houver filho ou filhos nacionais portugueses, mas que não são em comum do casal. Também em casais sem filhos, e que em muitos casos ou não podem ter. Então o que acontece? Eu tenho união de fato, mas eu não consigo a nacionalidade na mesma maneira do que aquele casal que teve filhos. Porque eu não posso ter filhos em comum. Eu sou estéril. Pode acontecer com qualquer um, não é? O meu DNA não permite ter filhos, mas eu tenho união de fato, eu tenho casamento, então tem um que vai conseguir imediatamente, tem outro que vai ficar na fila anos a fio esperando. Então, são estas situações que foram apontadas pelo senhor presidente da República como motivos para que estes itens fossem reavaliados pela Assembleia da República. Tá? Isto é bem claro, tá? Vamos lá só no número 9, né, do artigo 9 aqui, rapidinho. O número 2, aliás, a oposição à aquisição de nacionalidade com fundamento na linha A do número anterior não se aplica às situações de aquisição de nacionalidade em caso de casamento ou união de fato quando existam filhos comuns com nacionalidade portuguesa ou quando o casamento decorra há pelo menos 6 anos. Vejam, aqui está o ponto, né, em que o senhor presidente da República se ateve e disse isto aqui não é correto. Nós estamos criando aqui uma diferença muito grande entre um e entre outro. Quer dizer, a isonomia, né, aquela ideia de que a lei deve proteger a todos de forma igual, neste momento aqui está sendo prejudicado e isto não é correto e, portanto, voltou. Pois bem, meus senhores, dito isto e analisado desta forma, queremos lembrar que todas as questões relacionadas às demais propostas de alteração na legislação não sofreram nenhuma emenda por parte do excelentíssimo senhor presidente da República, portanto, acreditamos que todas elas deverão passar. Isto inclui os casos das nacionalidades para aqueles que são descendentes de cidadão português, né, até o 2º grau, que desta forma conseguem a sua nacionalidade, e também para os demais itens propostos e que nós já apresentamos em vídeos anteriores. É só procurar aí na nossa lista de vídeos, os senhores vão encontrar todos eles, estão todos numerados, inclusive, fica fácil de localizar. E desta forma, cremos que não há nenhum problema com os demais itens. A questão é única e exclusivamente a apreciação da Assembleia para estes itens agora apontados, devolução ao senhor presidente da República e, com isto, análise final e promulgação, publicação e passa a valer. Portanto, aqueles outros detalhes relacionados aqui com o tempo de residência dos pais em Portugal, por exemplo, né? Estou me referindo aqui àqueles itens lá da frente, né? Do número 6, né? Do artigo 6º, aqui as modificações introduzidas no artigo 1º, também desta mesma lei. Estes itens não foram objeto de nenhum tipo de questionamento, portanto, devem passar como propostos. Mas, volto a dizer, ainda não é aplicável, porque ainda não temos a lei finalizada. Ok? Me desculpem se demorei um pouco com o vídeo, me desculpem se a coisa é um pouco técnica, e é mesmo, né? Mas é isto. Fiquem tranquilos, eu acredito que esta emenda vem para melhorar a lei, ela vai trazer mais benefícios ou pelo menos ajustar aqueles pontos que estavam meio duvidosos, e dou a mão à palmatória ao excelentíssimo senhor presidente da República por ter observado isto e por ter colocado isto para o parlamento para que se resolva da melhor maneira possível e que não se traga nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de prejuízo para quem quer que seja. Dito tudo isto, vamos rodar a nossa vinheta final do canal. Agradeço a todos que nos acompanham. Quero dizer mais uma vez, para que se inscrevam em nosso canal, para que deem o like aos nossos vídeos
e para que marquem o sininho, porque daí nenhum assunto que nós trazemos aqui no canal vos escapa. Inclusive aquele vídeo feio que eu fiz hoje no mercado não vai escapar dos senhores. Mas aquilo foi só um lembrete, o vídeo que está valendo é este. Perfeito? Um grande abraço a todos, muito sucesso, muito boa sorte e até a próxima, se assim Deus nos permitir.